Estou aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente no Teatro Cândido Mendes. Esse teatro já recebeu grandes nomes, gente. Já passou por aqui tanta gente boa, Miguel Falabella, Natália do Vale, Paulo Gustavo. Mas agora esse teatro está recebendo um artista por quem eu tenho admiração há muitos anos. É um querido ator, não só meu, mas de todo o público brasileiro, que é o Reinaldo Gonzaga. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Prazer. Muito feliz mesmo. Prazer. Esse vozeirão aqui, gente, que a gente conhece há muitos anos, né? Não só pela voz, mas pelas grandes atuações, né, senhor Reinaldo? Não precisa me chamar de senhor. Não? Não, Tá bom, tá você. bom. Então, Reinaldo. Esse espetáculo, O Controle, né? Ele está fazendo um espetáculo solo aqui, quer dizer, a autoria do Guilherme Fiuza, direção do Ricardo, né? Sim, Ricardo Peixoto. Queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou até esse texto do Fiuza, Reinaldo. Isso aí foi uma coisa que surgiu, aquele site, um dia conversando com o Ricardo Peixoto, falávamos no nome dele, e aí disse, por que não? Né? Sabíamos que o Fiuza, a paixão dele é escrever, né? Porque, embora ele seja jornalista, o grande sonho dele sempre foi escrever mesmo, para teatro, cinema, né? E aí juntamos essas energias até consolidar o trabalho. Aí o nosso produtor, o diretor Ricardo Peixoto, foi ao encontro do Fiuza, né? Ele ficou mas muito feliz mesmo de poder, né? E escreveu um monólogo em 20 dias. Olha só! 20 dias ele preparou esse texto, que é maravilhoso, né? E eu me sinto muito honrado com isso. Ah, que bom. E o fato de, você falou monólogo, né? O fato de ser espetáculo solo, não dá um friozinho maior, não? Mas ter depois... com quem ter aquela troca em cena. Não, mas né? é legal. Esse negócio do monólogo aconteceu porque muitos amigos mais próximos, atores, alguns, não, você tem que fazer um trabalho seu. Quando é que você vai fazer um trabalho? Isso eu ouvia muito, uns tempos para cá. E aquilo ficou no meu inconsciente, né? Até que um dia eu tive um insight, conversando com um amigo, falei, Guilherme Fiuza. Eu comentei com outra pessoa, e aí comentei com o Ricardo, ele ficou na dele. Não falou nada, só fiz o comentário. E aí ele mesmo fez o contato. E aí hoje nos tornamos grandes amigos. Hoje o Fiuza é um irmão maravilhoso, cara. E formamos aí essa família. Mas com relação à sua pergunta, para mim, indiferente, né? Até mesmo que no monólogo você... Isso me dá uma inveja, olha só, ele fica sozinho em cena, gente, texto, e vai com naturalidade, olha só. Muito bom. É uma viagem realmente fantástica. É uma viagem, né? É uma viagem, né? E você... E quando você, mesmo ou num drama, numa comédia, o bom é você trabalhar se divertindo, é como se fosse uma brincadeira de criança. É verdade. A sério. É verdade, né? com certeza. E essa sensação é muito boa. Sempre foi assim, Reinaldo? Nem sempre, né? Porque muitas vezes você assume um trabalho que ele não te toca. Né? Eu quando fiz a peça O Otelo, com a direção de Diogo Vilela e tudo, meu personagem era o Brabante. Eu entrava em cena 25 minutos numa peça de 2 horas. E foi uma das atuações que eu mais gostei de fazer, porque não é o tempo que... E você fazendo Shakespeare, quando você faz o clássico, é mais fácil você fazer as outras coisas. Né? As pessoas acham que não, mas o clássico é que te dá a base, que é a palavra. Sim, com certeza. É a palavra. Então isso tudo te propicia, né? uma abrangência, porque na hora que você tem que fazer a comédia, tudo você tem, é como se fosse um balé. Se você for dançar jazz ou dança contemporânea, quem tem uma base clássica, desliza melhor por ali. É lógico que você vai fazer dança contemporânea, vai fazer pezinho assim, mãozinha assim, não é isso. Mas a base, o eixo,
entendeu? Aham, Isso com te certeza. dá muito legal. Vivendo e aprendendo, gente. Vivendo aqui, aprendendo com esse homem aqui, porque eu tenho grande admiração mesmo, de Obrigado, coração, obrigado. viu? Você é muito simpático, hein, cara? Imagina, Tem uma astral maravilhosa. Qual é teu signo? nada. Qual é teu signo? Libra. É Libra. Eu brinco às vezes falando, ele falou isso, eu brinco às vezes falando assim, eu sou dos melhores, libriano, mentira. É balança, né? Um dia opa. Qual é o seu signo, Eu, Reinaldo? Sagitário. Sagitário. Sagitário é de que mês? É novembro, dezembro. Né? Tá. Novembro, dezembro. A gente está perto ali. Reinaldo, você mora em Petrópolis? Não, morei. Eu agora estou morando em São Paulo já há 5 anos. É porque a gente tá. ficou noticiando aí. Já saí de lá já tem 5 anos. Entendeu? Eu morei em Petrópolis 20 anos. Né? Morei num lugar chamado Secretário, depois morei no Rocio. E agora estou em São Paulo. Morando aqui há 5 anos. E pelo fato de ter ido a São Paulo, foi que propiciou a realização desse trabalho. Nada é por acaso. Delícia, Nada é por né? acaso. Não, mas é verdade mesmo, verdade, nada é com por certeza. acaso. Ô, Reinaldo, você se popularizou no país por conta de personagens das telenovelas, né? Sim. Você, seu pai, Sim. por quem também eu tenho uma admiração imensa. As pessoas, é meio clichê isso que eu vou falar, né? Mas é natural, né? As pessoas ficam falando assim, gostaria de te ver na novela, gostaria de te ver na TV. O que o Reinaldo tem a dizer para essas pessoas? Olha, eu sinceramente, tudo tem seu tempo, né? Há fatores que passam pelos bastidores. Aí nós colocamos 3 pontinhos. Entendeu? Então, devagar sobre esse tema, é uma questão assim, né? Até delicada. Né? Não tem nada a ver com profissionalismo, nada a ver, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito disciplinado. Né? Eu trabalhei com grandes atores, de quem fiquei amigo, muito da Bibi Ferreira. Eu tive Trabalhei o privilégio de entrevistar também. Trabalhei com lá na Marília. casa dela. Consegui trabalhar no teatro com a Dulcina de Moraes, Olha, jovem. que delícia. Foi o último trabalho que ela realizou. Eva Tudor, Beatriz Segal, que foi também uma grande parceira, Cleide Ácanes. Então, a disciplina, né, o respeito, quando as coisas começam a se misturar, para mim já não é a minha onda. Aí tem a ver um pouco com aquilo que você falou minutos atrás, coisa do prazer, da satisfação. De repente já não estava ali trazendo tanto prazer, né? Sim. Houve uma mudança, porque a época que eu fazia novela, eu não vou dizer que era uma família, mas era quase uma família. Havia uma ingenuidade nas nossas ações, né? E eu que sou dessa geração, muito jovem, eu trabalhei com bons diretores, com artistas importantes, onde a gente se espelhava. E numa época em que o elenco era formado só por artistas, né? Isso. Hoje você observa a grande inversão de valores que nós vivemos, sobretudo na música, não é verdade? Então essa inversão de valores, ela se espraiou, e aí nós entramos naquele processo. E quando ela se espraia, existem elementos e posturas individuais que, de repente, elas não são bem-vindas ao sistema. Exatamente. Espero ter respondido. Não, respondeu com muita delicadeza. Eu até te agradeço muito. É porque as pessoas, né, têm um carinho por você e, consequentemente, pelo seu trabalho, né, pelo que você desenvolve, né, Reinaldo? Mas aqui o teatro como é que eu vou dizer? Ele é a base. Né? Ele é a base. Porque quando você vai para o palco te recicla. Percebe o que eu quero dizer? Sim. Porque televisão passa, vai fazer a televisão, fechou ali, faz aquela cara, olhar 32 anos, baby, coisa e tal, cinema, bacana, cinema eu gosto. Mas o teatro, você está inteiro, você está nu, você está despido. É verdade. Eu sempre falo isso, e é assim, é movimento da cabeça aos pés. Você não sabe nem para onde o cara ali na plateia está olhando, né, Reinaldo? Você fala aqui, o cara lá na onde ele tem que te ouvir. Então aqui, por exemplo, a arena é menor, então ele é mais intimista. Para esse monólogo é excelente esse espaço do Cândido Mendes. Né? É muito bom, você está mais próximo ao público, né? E
Quer dizer, você não precisa projetar tanto, porque você está tudo mais perto, né? Então muda essa arquitetura, essa engenharia, né? Esse trabalho corporal e vocal, consequentemente. Né? E o contato mesmo com o público é uma delícia, né? É muito bom, é muito bom. E eu, como nunca tinha feito um monólogo, né? Então, para mim foi uma experiência fantástica. Eu gostei do barato. Gostei do barato. Gente, falar em gostar do barato, quem gostou do barato hoje fui eu. Cara, eu estou muito feliz. Eu estou realmente muito feliz. Não estou falando porque estou aqui do seu lado, não. É porque é tão bom, gente, a gente acompanhar o trabalho de gente que sabe fazer, né, que faz tão bem que, putz, eu não tenho nem palavras, gente. É como eu falei, né? A gente tem de tudo hoje, também não vou discriminar por onde as pessoas entram, de repente entra pela janela e tal. Mas quando a gente vê uma pessoa que tem base, que tem estudo, que sabe o que está fazendo e tem um norte, né, Reinaldo? Sabe onde quer chegar. E outra coisa importante acrescentar, a teoria na prática é outra. Sim. Tem atores, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor nem julgando nada. Mas não adianta muita teoria se quando você leva para a prática, aquilo não se materializa, não há sinestesia. Eu acho que você tem que se doar com a tua alma. Embora tenha o mental, né? Tenha o texto decorado, tenha a técnica, mas a técnica ela vem naturalmente quando o gesto é verdadeiro. A pessoa ficou sem graça, não fez cruz braços? Sim. Ela não pensou nisso. Eu sempre digo que a intuição não tem, como diz o Jung, né? Depois, primeiro você intui, depois você diz, o que eu faço com isso? Porque a intuição não tem pensamento. É verdade. Como eu sou metafísico, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que habita um corpo passageiro nesse planetinha de provas e expiações. Oh, delícia, mas hoje eu estou em corpo e espírito aqui, ó, do lado desse cara aqui. Maravilha. Olha, eu estou muito feliz. Lembrando, gente, que esse espetáculo solo, com o querido Reinaldo Gonzaga, está aqui no Teatro Cândido Mendes, fazendo 4 apresentações só. Eu peço a Deus que ele volte, gente, ou prorrogue isso aqui. 4 apresentações aqui no Teatro Cândido Mendes, espetáculo O Controle, encerra nesse domingo, dia 26. Então, gente, vem ver teatro de verdade, com quem sabe fazer, quem dá aula, pelo amor de Deus, Reinaldo Gonzaga. Muito obrigado. Quero te agradecer muito a atenção, o carinho, o elogio. Olha só, gente, isso é para guardar para a vida. Isso é maravilhoso, isso é bacana, tem uma história bacana. Olha só, o teatro hoje, né, sábado, começa às 18 horas, e domingo também. Eu sei que é cedo o horário, mas é o que nós temos para hoje. Não, mas é uma delícia, gente, porque a gente sabe como é que está o Rio de Janeiro, né? Então a gente saindo mais cedo de casa, melhor ainda, a gente sente mais segurança. Sim. Digo, porque eu sou carioca, eu vivo aqui, sempre vivi no Rio, então é uma delícia, gente. Venham para o teatro, venham aplaudir esse cara aqui, gente. Não é todo dia que a gente tem ele em cena, não, pelo amor de Deus. Reinaldo, querido, um abraço. Muito obrigado. Deus Desejo a abençoe. você muita saúde, cada vez mais sucesso. Muito obrigado. De coração, tá, meu irmão? Quero ver você sentadinho aqui. Opa, daqui a pouquinho. Muito obrigado, gente. Até a próxima.